Alô, meus amigos do Brasil, um grande abraço. Você que navega aqui no app da Rádio Futebol, o aplicativo esportivo mais interativo no Brasil. Está no ar o Boletim da Bola, no app ao vivo das 9 às 10. Depois a gente reprisa na programação 24 horas do aplicativo. E esse arquivo fica disponível para as emissoras que integram a rede FPI, a primeira rede de rádio só com rádios da internet. Hoje, 890 web rádios retransmitem os jogos e também o Boletim da Bola. Este programa também é apresentado às 18 horas na rádio CWB News, a rádio do Capitão Hidalgo. O Boletim da Bola, você sabe, em nome da RDP Petróleo, a marca da confiança. New Móveis Planejados no Campolim e no Iguatemi. T-Quality, há 3 décadas construindo indústrias no Brasil e no mundo. Virtus.ag, o app da Rádio Futebol foi criado pela Virtus. O nosso aplicativo do futebol ao vivo, 24 horas no ar, está em todas as plataformas. O nome é Virtus.ag, a loja de aplicativos do Brasil. Vídeos geolocalizados, o mundo te vê num clique, no máximo em 2. Ficar na frente do seu cliente, do seu concorrente. Não tem muito valor, não. Tem muito menos que você imagina. Comprecar.com.br. Se é vender que você precisa, anunciou, vendeu. Hoje você precisa trocar o óleo de câmbio do seu carro. E essa máquina do Itu Óleo troca 100% óleo do câmbio automático. Banco BV, os melhores feirões pelo Brasil e seminovos são do Banco BV.com.br. Splash, piscinas, Baig. O verão está chegando, que tal uma piscina no quintal da sua casa? A Splash é a maior loja do estado de São Paulo, fica em Sorocaba. E MR Marmoraria Rosa, o seu projeto com imponência. Bem, agora é aquele momento de girar pelo Brasil para sabermos o que andam falando do seu time. Que você gosta de ouvir. Pois é, sou eu. 9 horas. Tá marcando aí? E 4 minutos. 9 e 4, vamos girar o nosso time. Que andam falando por aí, hein? Que andam falando do seu clube? Palmeiras. Domina, não define, mas vence, empurrado pela torcida. E fecha o turno com folga. Virada do Corinthians pode consolidar a transformação do ano. Fábio Santos avisa, abre aspas, a equipe sabe jogar com os grandes. Balbuena analisa, abre aspas, foi como se nunca tivesse saído. Falante, decisivo, esses são os primeiros minutos de Vidal no Flamengo, que tem vitória maiúscula na ressacada e que segue momento de Varela à espera da brecha para negociar. Caso Renan, o valor da fiança para deixar a prisão é quase 3 salários do zagueiro do Bragantino. O jogador vai responder em liberdade por morte de motociclista em acidente. Raposa com as patas no chão. O Cruzeiro tem a gestão do Ronaldo e mantém política de custo baixo e contratações para a Série B. Santos sofre para entrar no modo Lisca na estreia do treinador, que diz que se desesperou com a preparação da sua estreia no Peixe. Atlético do Paraná, essa semana tem foco total no Flamengo. O jogo é válido pela Copa do Brasil de Felipão, tem retornos. Presidente fala em choque de gestão e não garante treinador Jorginho no Atlético de Goiás. Vasco anuncia a demissão de Maurício Souza. Quem deve ser o novo treinador do Vasco? Quem vai decidir? Quem? 777 vai opinar na escolha do treinador. Esses alguns destaques que eu vi por aqui nos portais esportivos do Brasil, a gente traz aqui na abertura do Boletim da Bola, edição de hoje. Você sabe, nós temos Gilberto Costa, Reinaldo Costa, Arthur Bernardes e também o nosso pentacampeão paranaense. Agora a opinião é do Capitão Hidalgo. Bem, Capitão Hidalgo está chegando aqui, junto com todos os companheiros nessa edição do Boletim da Bola, para dar-se aí o seu bom dia, o seu boa tarde, o seu boa noite. Tudo bem, Hidalgo? Que conta de bom, cara?
Um grande abraço, Jarbas e meus amigos, companheiros desta programação, Boletim da Bola. Aliás, é um sucesso, né? Olha, hoje nós temos, sim, assuntos variados, né? Falando de uma grande parte das equipes que estão participando desse campeonato brasileiro. Eu primeiro quero destacar, Jarbas, e se eu não fizer nesse instante, não sei quando terei outra oportunidade em valorizar o que eu vi na partida que você transmitiu lá do Mineirão, a vitória de virada da equipe do Corinthians por 2-1. E ela não veio por acaso, ela veio com, eu diria, significado de uma ordenação melhor taticamente. Notei algumas mexidas importantes, não de qualidade do atleta em si, mas de posicionamento, e aí entra o trabalho de um técnico, porque nós sabemos como joga o Galo, ainda mais motivado e saindo com um gol a 8 minutos, aliás, um golaço do Keno. O Keno jogou lá em cima, né? Entre a trave e os dois cantos lá, não dava para pro garoto que entrou, não sei nem de onde veio esse Carlos Miguel, que apareceu no gol ontem da equipe do Corinthians, mas o Corinthians se apresentou de uma forma mais fortalecida pelo sistema tático, incluindo aí de início a contratação de Balbuena, para mim um dos melhores quartos zagueiros que eu já vi jogar, pelo menos nesse período de alguns anos atrás, de uma soberania total ali atrás, dificultando até a história de gols, a história e a conclusão de gols do jogador Hulk, que caiu muito em produção até mercê de um esquema tático. Mas parabenizo então o Corinthians, não só pela virada, mas a concepção de não dar campo para os melhores jogadores do Galo, nesse esquema tático de saída de laterais com cruzamentos na área, diminuir o espaço sem alterar-se ali na meia cancha, mais produtivo do meio para trás do que jogando à frente, e a utilização de alguns jogadores que melhoraram o condão ofensivo. Então, eu quero parabenizar a grande vitória do Corinthians ontem. Quando tem que criticar, nós criticamos. Quando elogiar, nós não fazemos aqui nós não economizamos elogios quando a gente vê as coisas boas. E no mais, nós temos outras coisas para dizer, né? Essa estreia do técnico Lisca dirigindo o Santos, ele foi contratado. Tem que entender, meus amigos, que ele foi contratado para melhorar o time do Santos e não chegar e dizer que o trabalho que estava sendo feito era um trabalho ruim. Se fosse bom, ele não estaria hoje no Santos. Isso é uma ignorância de um profissional que chega e já chega de uma forma errada. Não tenha nenhuma dúvida quanto a isso. Portanto, o Palmeiras venceu ao bom time do Internacional, Fluminense está indo muito bem, Flamengo volta a ganhar e fica aí com a saída do Mohamed, mais um estrangeiro que não deu certo no futebol e está saindo do futebol brasileiro. Enquanto isso, Mano Menezes trabalha muito bem, o técnico Cuca volta a mostrar novamente, para mim foi uma surpresa a volta dele ao Galo, ele não queria trabalhar, mas alguém deve ter assoprado, vai trabalhar no Galo, que pode ser que você chegue até uma seleção brasileira. Acho uma boa, se foi por isso, ele volta, vai ter que arrumar de novo o conturbado Galo Mineiro, quando te deu a impressão mesmo de uma barca afundando. Isso tudo nós vamos colocar nessa programação. E afiançando, quando nós vamos fazer o jogo hoje nas Jarbas de Coritiba e Cuiabá, já dizíamos nós aqui nesse boletim da bola e nas jornadas, de que o Coritiba chegaria à zona do rebaixamento e o fez, e está nesse momento e vai jogar essa última partida do primeiro turno entre todas as equipes. Sobrou para ele jogar a última e tentar sair dessa zona de desconforto, porque é uma zona com dificuldades, em que quando chega ali é uma areia movediça, e ter que ganhar essa partida do Cuiabá. Grande abraço a todos, chegando também o Reinaldo, com Gilberto e Arthur.
é você, Jarbas Duarte. Muito bem. Pegar um bom dia, boa tarde, boa noite. O nosso querido Reinaldo Costa está chegando também. Tava vendo aqui a tabela, Reinaldo. Tá uma disputa danada, hein? Palmeiras, Corinthians, Fluminense, Atlético de Goiás, Flamengo. Que disputa boa, hein, Reinaldo? Um abraço para você. Tranquilinho aí? Um abraço, tudo bem? Um abraço, Jarbas. Boa tarde, bom dia, boa noite. Hoje, definitivamente, talvez diferente de outras segundas-feiras, nós temos um recheio maior para a nossa programação. A gente poderia já começar aqui a falar da beleza de um jogador que eu vi, mas não vamos matar o menino. Atenção, cronistas esportivos do Brasil. Atenção, senhores narradores esportivos do Brasil. Eu vi um menino jogar no sábado, no Botafogo, chamado Jefinho, e que já estão chamando ele de Maradona, já estão chamando ele de Pelé, já estão chamando ele de Zico. Calma com o andor, que o santo é de barro. Calma. Menino é bom de bola, menino tem 18, 19 anos de idade. Foi ele que deu uma baita de uma força para esse time Botafogo, que jogou maravilhosamente bem no sábado, vencendo o Atlético do Paraná. A gente vai poder falar do Ayrton, lateral esquerdo do Flamengo, que tem um defeito muito grande, esse negócio de dar voltinha com a bola, né? Com bola dominada, bola para tocar, fica dando voltinha. Quem dá voltinha é peão, meu amigo. Quem dá voltinha são as primas ali na esquina, né? Vamos falar mais uma vez do linguajar novo do futebol, o terço no campo, né? Eu gostaria de depois saber do Arthur quantos terços tem o campo, porque o último terço do campo é que está na boca de todo mundo, né? Verdade. Falar da demissão do Maurício Souza, né? Eu não estou querendo fugir da escalada da nossa programação, não, que foi tão bem preparada anteriormente pelo Jarbas Duarte. Falar do bom futebol do Corinthians, do bom futebol do Fluminense, falar do bom futebol praticado por não clubes emergentes, mas clubes que vêm se preparando. A demissão do Maurício Souza do Vasco, nós temos que contratar um cara da NASA. Faz nem um mês que o Maurício Souza assumiu, já deram um bico nele porque não deu resultado. Né? Mas eu quero começar o programa falando uma coisa muito ruim. É triste e ao mesmo tempo muito ruim, mas eu tenho que falar, não posso deixar passar em branco. E não sei, até agora eu fiquei matutando comigo de quem é a culpa, quem são os culpados, qual o caminho errado, o que foi que deu errado. O que atrapalhou um pouco, eu sei. Ou seja, o encerramento das atividades da nossa querida Rádio Clube de Curitiba, no Paraná. B2, verdade. O capitão Hidalgo deve estar sentindo muito mais do que eu. Muito. Dada a proximidade, dada a irmandade do capitão Hidalgo com esse prefixo maravilhoso do nosso rádio. Não é porque eles tinham uma baita de uma equipe de futebol, não. Era a rádio em si. Sim. Era o Brasil em si. Qualquer lugar do continente que você fosse, B2, isso aí, para quem é do rádio, é uma porrada que você leva na cabeça, meu amigo. Saber que uma emissora da qualidade, do tamanho, do profissionalismo que é a Rádio Clube, que era a Rádio Clube, e de repente assim, se encosta com a Rádio Globo de São Paulo e literalmente vai para os céus. Onde é que está a culpa? Da administração? Onde é que está a culpa do comando de quem lá estava? Dos financeiros, do departamento comercial, da equipe que fazia a programação? Onde é que está a culpa? Nós mesmos somos os culpados. Nós mesmos. Sabe por quê? Sabe aquele negócio de tapinha nas costas? Sabe, olha, você é bom pra burro, você é bom pra cacete e tal. Deram muitos tapas nas costas de dirigentes, né? Quando a rádio era o tamanho que a rádio era, sabe? Aí o sujeito se engalana com aquela proteção, aquela capa protetora de ser um grande diretor de um grande órgão de comunicação e acha que é o bom da boca, aí pode se expandir politicamente, pode arranjar amizades ali que vão gerar dinheiros a rodo e que de repente vão secando. A internet atrapalhou. Não venham mentir a mim, de que a internet deu uma atrapalhada no rádio, porque deu sim, senhor. Porque não houve compenetração profissional de todos aqueles que são proprietários de emissoras de rádio para entender que o mundo exige transformação, que o mundo exige progresso, que o mundo exige a modificação em qualquer setor de atividade. Para isso, se você não estiver com seus pés no chão e preparado para receber essa modificação, você perde o domínio. É uma pena. A B12 literalmente hoje está no espaço.
num espaço sem silêncio. É, verdade. Muito bem, Reinaldo. O que eu acho é que as emissoras demoraram para integrar com a internet. Aí que foi o problema. E agora estão correndo atrás de um prejuízo grandíssimo aí, né? Ô, Reinaldo, quando a gente fala fora da pauta, eu até fico meio chateado às vezes, viu? O que eu fico chateado é quando o torcedor me cobra. O Reinaldo falou na sexta-feira que ia falar que a Globo está comprando todos os campeonatos da Europa e você não falou. Então hoje eu vou cobrar isso de você. Esse assunto não foi que a Globo está comprando todos os campeonatos, não. Aquela empresa lá, eu tenho anotado aqui. Corporation, como é que chama lá? Corporation, alguma coisa você falou? A Globo, eu não quero entrar no meio político, mas eu tenho que falar, porque a Globo está pagando as duras penas aí com o novo governo, Sim. Porque daqui a 2 meses, ela tem que pagar Pro governo lá, né? Ela tem que pagar um dinheiro que ela está devendo de imposto. Sim. Ela tem que pagar o dinheiro do imposto. E ela tem que responder na justiça o dinheiro que ela não colocou no imposto de renda. São duas coisas diferentes. Duas coisas. O imposto que ela deve para o governo e o dinheiro que ela tem que ela não declarou no imposto de renda. São duas coisas diferentes. Então, o que aconteceu? A Globo abriu mão de muita coisa. Abriu mão da Fórmula 1, abriu mão do campeonato não sei o quê, da Libertadores, da não sei o quê. Abriu, dando espaço para que outras emissoras concorrentes pudessem trazer para si essas transmissões. Aí vem aquele cara que não entende nada, fala, a Globo perdeu e perdeu mesmo. E essa empresa, que eu vou procurar o nome aqui, que é norte-americana, ela detém os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro e tal, e chamou a Globo para fazer negociação. E vai fazer uma negociação com a Globo para a Globo trazer de volta as transmissões que ela perdeu, né? Mas para isso tem que registrar esse fato de que a Globo tem um imposto para pagar e tem que se explicar na justiça o negócio do imposto de renda. A Globo está sendo negociada com um empresário forte da comunicação do México. Não é as cargas da Televisa, não. Se não me engano, o nome do cara é Sleep, uma coisa assim. Então tudo isso está para acontecer. Tá. Tudo isso está para acontecer. E essa empresa aí está repassando de volta, fazendo negociação com a Globo. Estou passando a mão na frente da câmera, entendeu? Alô, Boni, um abraço. Então, o que acontece? Tem que esperar para ver o que vai acontecer. Porque hoje, o maior problema da Rede Globo, por que você está encaixando na Rede Globo? Justamente por esse fato que o Jarbas está dizendo aí, dos direitos que a Globo está readquirindo graças a essa empresa norte-americana. O maior problema da Rede Globo não é que tenha entrado um governo novo para cobrar dela o dinheiro que ela não declarou no imposto de renda e o dinheiro que ela deve no imposto. Esse não é o maior problema da Globo. O maior problema da Globo, com o novo governo, é que ela perdeu o poder. Perdeu o poder. Ela já não tem mais essa força, meu amigo. E ela está readquirindo os direitos de transmissão graças a essa empresa aí. Então tá, volta só o seu microfone, ficou atrás aí, Reinaldo. Eu vou falar com o Arthur já, e também com o nosso Gilberto Costa, para a gente falar sobre esses assuntos que o Hidalgo também trouxe aqui na abertura. Mas antes eu queria falar sobre isso, porque Hidalgo, antes de entrarmos no ar, nós falamos da B2 da Clube Paranaense, porque o Renato falou aqui da internet, e o Hidalgo viveu isso, né? Foi um dos precursores. Aliás, saiu uma matéria gigantesca hoje, Hidalgo. Onde é que foi mesmo? Para a gente poder ler depois, Hidalgo? Falando dessa mudança aí, de que a Bandeirantes... Uma matéria, claro, saiu uma matéria e está indo para todo o Brasil, principalmente. Eu já notei aí a manifestação como do Reinaldo, que conheceu muito bem esse microfone, essa história tão linda. Eu quero então, já que você dá essa oportunidade, é claro que a gente se emociona, inclusive, porque nós demos muito da nossa vida nesse prefixo esplendoroso e que levava as informações a todo o estado do Paraná. Ela era a portadora das informações no estado do Paraná e era a grande marca em nível nacional também, principalmente. Não se falava em outros países que ela podia chegar, mas falava-se da sua força dentro do nosso país, independentemente da monstruosidade de audiência que tinha para todo o estado do Paraná. Eu me lembro, Jarbas, que em final de novembro de 78, eu estava com o Lombardi, uma grande equipe chamada Positiva, que nós criamos em 13 de outubro de 1975, foi formada essa que ainda é hoje a mais consagrada equipe de esportes, que viajou o mundo
que fez as grandes transmissões internacionais, que acompanhou Copas do Mundo, Fórmula 1, final do Mundial em Tóquio, final de Mundial com Flamengo e Grêmio, e todas as outras jornadas de envergadura. Cobri praticamente 12 anos de Libertadores de América, independente do futebol paranaense, que não chegava a lugar algum. Quantas não foram as vezes viajando com o Grêmio, viajando com o Flamengo, viajando com o Corinthians, com o Palmeiras, principalmente da América do Sul. Então a Rádio Clube ela tinha a potência de 50 kW na média e espalhava o som pela 49. Ela tinha 31 metros e 25 metros. Havia uma distância muito grande. Me recordo um jogo na cidade de Buenos Aires, quando perdemos o contato com o estúdio, não tinha retorno, e através de um Transglobe, que você conhece bem, aquele rádio grande, pesado, nós colocamos no ar nosso retorno, porque ouvíamos a transmissão desde o estádio de Núñez, né, do River Plate, no retorno que nós fizemos. Fizemos Fórmula 1, fizemos vários outros. Mas o que a gente lamenta é que quando nós fomos procurados para ingressar na Rádio Clube, não era do meu interesse, porque estávamos bem na Rádio Universo, e eu sempre gostei de continuar onde eu comecei, ou pelo menos constituir um trabalho, mas entendia que poderíamos alçar o voo com a 49 da Clube, e foi o que aconteceu. Nós fomos no final de novembro, assinamos um contrato, e já em janeiro isso em 78, numa participação final do campeonato estadual entre Atlético e Curitiba, Jarbas, 3 jogos, 3-0, definindo o Curitiba como campeão nos pênaltis, quando o famoso Manga, defendeu um dos pênaltis. O Pedro Rocha era o meia-esquerda da equipe do Curitiba. Em 79, em janeiro, não tínhamos nenhum mês, tínhamos 20 dias, e para premiar já viajamos para a cidade de Lisboa para transmitir o que a Tupi fazia na época, o Reinaldo há de lembrar, e você, Jarbas, pela Rádio Clube, fazendo os jogos de loteria esportiva. Quando eu fiz em 75, iniciando a equipe positiva pelo Universo, com 40 dias, nós fomos à Itália para fazer seleção da Itália e Holanda, que foi uma maluquice que nós fizemos, e dali outras maluquices nós acompanhamos, Copa Atlântica, Taça Roca e outras coisas mais. Fomos a Bicentenário dos Estados Unidos, a despedida do Pelé, nós estamos em 4 emissoras do Brasil, enfim, isso tudo com essa participação da veiculação dentro aqui do Rádio Paranaense. Muito bem, a primeira vez que nós saímos já foi para Portugal, fizemos Porto e Benfica, na cidade de Lisboa, e depois o Benfica foi campeão jogando com outra equipe. Estivemos na final do campeonato italiano, quando a Juventus da Itália, Juventus de Turim, ganhou um scudetto, acho que falei na época, em 84, quando o time formado com Scirea, com Cabrini, com Colovati, com o meia-esquerda, né? O meia-esquerda fantástico, famoso, jogava lá também. Nós fomos lá e voltamos, foi Juventus e Avelino, e depois Genoa. Na cidade de Gênova foi campeão, e ficamos até enturmados lá, porque ficamos 20 dias para fazer essas coberturas. Mas, enfim, quando o Reinaldo levanta isso, me deu uma emoção aqui, fiquei arrepiado, uma emoção. Nem eles imaginavam, na época, quando 2007, e o Reinaldo estava na Eldorado, quando houve uma negociação com a Rádio Eldorado, eu disse à diretoria, naquele momento, Jarbas, Gilberto tá ouvindo e também Arthur, de que ele não sabia o tal de Armando, que eu não conhecia, o que ele estava cometendo, o erro, tamanho que ele estava cometendo, que ele estaria desenvolvendo, ou pelo menos antecipando, uma situação que não estava no gibi para acontecer, ele fazendo negociações para parar um pouco com o problema que vivia
a rádio no seu curso administrativo, como disse o Reinaldo, que dirigir uma rádio não é para qualquer um, não, meus amigos. É quem tem sentimento, né? Aquele que pega um avião, viaja uma semana para fazer 90 minutos, né, Reinaldo, em Tóquio, no Japão, e volta, e investe dinheiro, e para cá, para lá, como foi o nosso trabalho. Então, nós fizemos muita coisa na Rádio Clube, até que eu saí, depois de 11 anos, eu saí da Rádio Cidade para montar uma equipe na Rádio Cidade, e aí eu continuei o meu trabalho, e o Lombardi ficou na Rádio Clube, que ele era apaixonado também pela Clube, eu entendia que eu deveria ter um outro trabalho. Então, a Rádio Clube, meus amigos, para quem vocês sabem, foi uma emissora fundada em 1923, a terceira do Brasil, e ela constituiu nisso que nós estamos falando. Viajei muitos e muitos anos, muitas e muitas aventuras. Então, é claro que eu fiquei muito triste, não agora com essa informação, mas eu estava triste já de algum tempo. Entregaram a rádio para a Fundação Nossa Senhora do Rocio, aí virou igreja, virou Nossa Senhora. Isso dá um luto de sentimento a nós, por isso que eu fui entrevistado tempos atrás, aí dias atrás, que dilapidaram, não o patrimônio, sim, o patrimônio e o nome, não por dinheiro, que isso é outra coisa, o nome, o prestígio de uma emissora que falava, quando cobria uma eleição, o Estado ligava para o estúdio para dar as informações não hoje que nós temos o digital para saber em meia hora, uma hora a gente sabe quem ganhou, vereador, deputado, mas nós fazíamos aquela cobertura de uma semana e a Rádio Clube era portadora das informações. Bom, o que eu posso falar mais, né, Rei? Eu quero te agradecer. Ô, capitão, só para lembrar aqui, me permite aqui alongar esse papo, porque às vezes não seja só para misturar aqui, ela encerra as suas atividades pertencentes à Fundação Nossa Senhora do Rocio, né? É isso. É isso mesmo. É isso mesmo. Porque ela tem na legislação... A 1430 da Clube, ela foi para evangelizar. Essa é a FM Clube. A FM também, a AM também foi na mão do pastor. A B2 tinha onda curta de 49, 31 e 25 metros. 31 e 49. Além da AM. O que me espanta é que na legislação brasileira, a legislação civil brasileira, não a legislação de comunicação, não. É que fundação tem como tutoria, como tutor, toda a promotoria de justiça. Ou seja, é verdade. O Ministério da Justiça fica de olho em qualquer fundação no Brasil. Não é porque é fundação de rádio, não. Qualquer fundação tem os olhos da promotoria do Ministério Público. Não, mas aí faliu, não entendo por que faliu. Se uma fundação falha é porque é má administração. Agora, o que me deixa estarrecido com essas coisas todas, eu vou falar um negócio aqui que pode até abalar, mas abalar não quero chamar a atenção de ninguém, mas eu não entendo certas coisas. Ela pertence à Fundação Nossa Senhora do Rocio. É uma fundação católica. É isso, capitão? É isso. Católica. Fundação católica. Ela pertence à Igreja Católica. Perfeito. Ela tem como matriz, vamos dizer assim, o Vaticano. Isso aí, esmiuçando para chegar no ponto final, ela pertence ao Vaticano. O que eu não me entendo, e por isso eu posso estar até falando besteira, é o tipo de organização que tem as coisas pertencentes ao mundo católico no mundo inteiro. No mundo inteiro. Ainda mais aqui no Brasil, eu estou falando do rádio, ainda mais no Brasil, que é o país de maior número de católicos do mundo. Então, por exemplo, uma fundação católica fale, uma fundação católica dispersa, uma fundação católica vende uma parte do seu imóvel, vamos dizer assim, e põe de lado e não dá satisfação nenhuma. Então nós estamos desorganizados com as fundações do Brasil, estamos desorganizados principalmente com a maneira de direção das coisas católicas no Brasil. Se não, vejamos, todo mundo sabe que as santas casas do Brasil inteiro, qualquer Santa Casa de Curitiba, Santa Casa de Londrina, Santa Casa de Porto Alegre, pertence à Igreja Católica, são pertencentes ao Vaticano, são pertencentes à direção do senhor Papa, que tem lá dentro das suas administrações os caras que comandam. Esse é o financeiro, todo mundo sabe disso. E ninguém toma conta de absolutamente nada. É em detrimento do crescimento de outras coisas. Eu vejo aqui, por exemplo,
O rádio falindo, a emissora falinda, a Santa Casa pedindo dinheiro, pelo amor de Deus, e a Fundação Canção Nova inaugurando transmissores, inaugurando não sei o quê. É a mesma coisa. Vocês estão entendendo? É que o assunto exige uma rigorosidade tão grande, uma expansão maior, que não dá tempo. Deveria ter aqui deputado, deveria ter aqui um representante da Igreja Católica, o representante da B2, para saber o que vocês fizeram, o que aconteceu. Essa rádio é da igreja. Como é que vocês faliram sendo da igreja? Se a igreja tem muito dinheiro e as Santas Casas com a bonezinho na mão pedindo dinheiro e de outro lado crescendo a televisão, inaugurando televisão, comprando satélite. Você sabe a distribuição de renda? Então, por isso que faliu. Desorganização. Desorganização, principalmente na distribuição de renda. É difícil você aceitar que uma fundação venha a falir. É difícil você aceitar que você tem um departamento dentro da fundação que você vai dispensar ele e que você vai vender. No caso da AM, que foi para a frequência modulada e não pertencia mais ao grupo antigo da B2. Bom, desculpa, estou entrando numa seara aqui que eu fico nervoso com essas coisas, então é um assunto que deveria ser gerado em outro programa. Verdade. Porque senão vai mexer com o nosso futebol. Nós temos o Arthur aqui, temos o Gilberto Costa, temos o Jarbas e o Capitão para ficar falando dessas coisas aqui, que quer queira ou quer, intrinsecamente falando, é política. Bom, resumo né? da ópera, Hidalgo. A B2 ela vai retransmitir a Rádio Bandeirantes para Curitiba e o Paraná e volta a ser uma rádio retransmissora de uma grande rede que é a Bandeirantes, para a gente fechar esse assunto. É isso. Que também está quebrada. Que também está quebrada. Está com problemas. E a qualquer momento a gente pode receber a notícia aí que também fechou. Também está quebrada. Você sabe, Jarbas, questão da Rádio Clube, agora estou falando da FM, que é o caso. Então a Bandeirantes de São Paulo está entrando nessa parada com a programação. No caso está aí também, que pertence agora ao Manzotti, que é o padre aqui, o padre Manzotti, né? Sim. A católica também. E essa programação vem. E me dá a impressão, eu não soube ainda, mas já me disseram assim por cima, que vai ficar sediado no grupo do Joel Malucelli, que tem a Bandeirantes, Grupo Bandeirantes aqui com 49% de televisão, e tem também Estado do Paraná, e o Saad, o grupo da família Saad, 51%. Então, na própria propriedade que está inserida essa comunicação do grupo, né, que tem televisão e vai ser instalado essa rádio. E claro que o João Malucelli também tem outras, também baseado com o Bandeirantes em Maringá. Sim. E outras cidades mais. Quer dizer, mas ela vem, na verdade, Jarbas, com uma programação de São Paulo. Sim. Coisa que aqui já há algum tempo as emissoras que fizeram isso foram caindo, porque a praça é muito forte, ela quer saber da motivação local. Você sabe por quê? Capitão, você sabe por que isso é bom? Bom, quer dizer, entre aspas, o sujeito está em Curitiba, no carro dele, indo para o serviço, indo para casa, aí ele está escutando a rádio lá, aí a rádio, o locutor fala assim: são 10 horas e 15 minutos em São Paulo, vamos com o repórter que está na Avenida Paulista. Alô, repórter Francisco Carlos. Aí estamos aqui na Avenida Paulista para dizer para vocês que a 9 de julho está fechada, que a Avenida Rebouças está fechada, que a Avenida Pacaembu está fechada, e o cara em Curitiba. É isso aí. Que vai chover. Em Curitiba. Olha, aqui em São Paulo, na parte da tarde, vai chover. Vai chover aqui em São Paulo. Que absurdo. O cara dentro Você trabalhou na Rádio Globo quando estava aqui em 2002, que a Rádio Cidade incorporou aquela programação da Rádio Globo, que tinha umas 30, 35 emissoras em AM e tinha mais um monte da CBN também, vendendo o projeto que é esse mais ou menos que nós estamos fazendo com a Digital, aqui com o Jarbas. Eles faziam a venda de espaço, quer dizer, eles davam a programação, sendo os provedores de uma programação 24 horas, e qualquer emissora como aqui pagava um royalty por mês. Por quê? Aquilo que você falou, eliminar custo de sonoplastia, eliminar custo de muita gente nos corredores, eliminar um monte de coisas, trazer o dinheiro de fora, da tentativa de trazer dinheiro de fora, diminuir funcionários, diminuir a prestação de serviços,
para a Tanta lei coisa, trabalhista, né? que era o grande problema de Natal, final de ano. Eles fizeram tudo isso não para oferecer um noticiário, e o noticiário é nacional, e quando chegou um tempo, a coisa foi diminuindo, como a Globo fez, e muitas emissoras foram saindo do interior de São Paulo, do Brasil, foram saindo da Globo, e você sabe muito bem disso, porque entenderam que a programação de casa estaria sendo melhor para os Exato. profissionais da casa. Eu sempre respeitei. A primeira rádio de uma cidade do interior é a rádio deles lá. Pode ser Cultura, pode ser Nossa. Difusora. Sempre tem isso em qualquer lugar do Brasil. E com Os nossos res- cidade e com os profissionais. Agora a rede veio, mas não deu certo. Para mim, em termos de rádio, não deu certo, acabou no meio do caminho e prejudicou os empresários. Quer dizer, os empresários não entenderam que deveria ter um amor à pátria também, não é, Reinaldo? Já. É verdade. Os nossos respeitos a todos aqueles que trabalharam na B2. Um grande abraço e fazer o quê, né? Vamos tocar. começar o programa. Vamos começar. Eu imaginei o Desculpa aí, Arthur. Arthur, desculpa aí, Giba. Eu imaginei o Arthur e o Giba, que moram em cidades praianas, recebendo que tá chovendo lá em São Paulo. E daí, o que eu tenho a ver com isso? É. Ó, o Arthur estava ouvindo atentamente aí. O Reinaldo começou o programa falando sobre esses novos valores que estão aparecendo aí. Citou alguns jogadores. Eu lembro do Hendrick, que está arrebentando lá no Sub-17, né, da seleção brasileira. E agora, dia desses, esse Luva de Pedreiro, não sei se vocês ouviram falar desse moleque. Vocês ouviram Nossa, falar? deu um rolo isso aí, cara. Eu digo pelo surgimento de um cara, lógico, ele chuta bem a bola, faz gols de longa distância, mas errou no empresário, agora o Falcão tá ajudando. Quando um jogador aparece, o querido Arthur, qual que é a principal providência que o pai desse garoto tem que ter? Principalmente indo para um time profissional, hein, Arthur? Olha, primeiro um grande abraço, Deus abençoe aí todo mundo. Um prazer estar aqui trabalhando com vocês de novo. E dizer, pô, Reinaldo, só lá para voltar lá o negócio da rádio, o cara lá do México é o Carlos Slim. Slim? Isso. Slim. Ah, Slim, né? É. Ah, legal. Ele é um baita de um empresário. Eu já estive próximo a ele, depois eu conto a história. Próximo a ele Opa, não. legal. Próximo a fazer um negócio. É um negócio Legal. interessante. Mas, então, voltando lá à história lá o que o Jarlon me perguntou. Primeiro que falar de futebol hoje é um negócio muito complexo, né? Então, quando você fala de base que você vai lançar os garotos, você pode ver que a maioria dos clubes estão começando a trazer os garotos. Por quê? Porque, na verdade, o grande salto financeiro está nos garotos. E os pais também pensam que os garotos é o grande salto financeiro da vida deles. Então, isso aqui tem que ser separado. Existem hoje vários atletas que têm a sua própria staff. Por exemplo, eu conheço alguns atletas aqui, que eu não vou mencionar o nome para ficar chato. Ele tem um fisiologista, ele tem um nutricionista e tem alguém que aconselha o pai e a mãe. Sim. Porque os pais, daqui a pouco, eles começam a tomar conta do garoto, né, propriamente dito, porque é filho deles, e até a namorada eles têm que policiar. E quer Porque pressa para poder fazer a negociação, né? Exatamente. Sim, e o que acontece? Tem vários familiares de atletas que estão virando empresários de futebol. Então você vê que o link ele é muito mais amplo do que parece. E aí todo mundo entra no futebol de uma maneira assim, entra pela janela, entra pela deixar a porta aberta, entra por baixo do ralo. Ou seja, não existe uma preparação para todas as fontes que geram um financeiro. Por exemplo, eu sou empresário, eu tenho que me qualificar para isso. Não, mas como eu tenho um filho que joga lá no Flamengo, ou no Vasco, ou no Botafogo, eu posso linkar esse garoto lá e aqui vai ser a minha situação financeira, vai ser boa aqui. O que acontece? Isso vai resvalar lá nos treinadores, como aconteceu agora com a demissão do treinador do Vasco, o Maurício. Ele mal começou a carreira dele, já queimaram o rapaz. Às vezes o rapaz tem boas condições de ser um grande treinador, mas precisa de tempo. E um atleta, na transição, é a mesma coisa. Volto lá no Petralha. Quando existiu a Sub-23, era exatamente isso. Era perda financeira. Não haviam os pais lá dentro do CT, nunca tiveram pais lá dentro perguntando nada, nunca.
Eles deixando os meninos lá, estudavam, etc. e tal. Então, isso é uma gestão inteligente. Agora, a partir do momento que os pais queiram fazer do seu filho um grande negócio, começa a atrapalhar tudo, porque o garoto se perde e o próprio clube não sabe mais o que fazer, porque o pai atrapalha, a mãe atrapalha. Se o pai tem um litígio qualquer com a mãe e se separam, é outro problema. Então, a parte social, educacional, tem muita coisa envolvida para você fazer um atleta virar um grande jogador. Aliás, esse luva de pedreiro aí, né, da internet aí, ele acabou, né, tendo interferência agora do Falcão, né, ex-jogador de futebol de salão, o querido Gilberto. O garoto não sabe ler, nem o pai nem a mãe, e essa é a preocupação do Falcão agora, como novo empresário desse garoto. E você tá vivendo nesse mundo também, continua vivendo nesse mundo, nessa molecada, né, Gilberto Costa? Sim, boa tarde a todos, boa tarde, bom dia, boa noite a todos, né? Eu vivo isso aí. Só que, às vezes, a gente precisa ter cuidado, porque no sub-17 e no sub-15 ele está acima. Quando ele vai para o sub-17, quando ele vai para o sub-20, ele vai ficando no mesmo nível, e depois, quando vai ao profissional, ele não consegue desenvolver o futebol dele que ele desenvolvia lá, porque é outra pegada, é outra manha, nós precisamos fazer. Só que muitos, quando um garoto surge, a gente já não olha como um atleta promissor, a gente já olha cifrão, a gente já olha para ele, já vê cifrão nele, no garoto, né? E é preocupante isso, né? Então a gente já está vivendo hoje, porque hoje o garoto faz uma boa jogada, os caras já ficam contentes, né? Nós vimos o gol do Keno, né, ontem no Atlético. Nós estamos vendo o Palmeiras jogar, nós vimos o Corinthians jogar, só que, não é saudosismo, mas é a realidade. Antigamente, ontem eu estava vendo o Varginho, o VEC, nós temos jogadores lá da RJ, o moleque fez um gol de fora da área lá, aos 49, 2-1 virou, o VEC, e a TV nem pegou, lógico, que é da outra TV, nem pegou direito. Só pegou ele chutando no meio do caminho, a bola entrou, quando ele montou pro gol, a bola já estava dentro da área e o goleiro caído. E todo mundo ficou gritando gol, 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 golaço. Aí até eu ainda escrevi lá, esse é um tipo de gol da moda antiga, porque tinha montão de gols desse jeito e o futebol hoje ficou carente. Então, quando a gente vê qualidade hoje, a gente se empolga, a gente fala bonito. Ô Giba, já interrompendo você, desculpa, mas peraí. Eu acho que o que estão fazendo com esse luva de pedreiro não deveria ser feito, não. É muita mídia. Eu nunca vi esse cara jogar. Eu nunca vi esse menino jogar. Ele não joga. Eu nunca vi esse menino jogar. Ele é da internet. É um influenciador que chama, né? Influenciador. Não sei se é montagem. Ele está influenciando aqui. Então, aqui. Mas ele está influenciando. Ele está influenciando o jornalista a mentir? Peraí. Vamos fazer o seguinte. Reinaldo, Eu vi esse menino bater na bola bem, ele não sei o que, aquelas curvas e tal. É só o que ele faz, Renato. É só o que ele faz. É só o que ele faz. O que eu falo para você que o mundo está assim? Se você pegar um terreno baldio e montar um circo, pode falar assim, lógico, a grosso modo, e colocar lá, vai 30 pessoas, vai 20 pessoas, vai 40 pessoas. Se você colocar um cara que está lá na jaula do leão, fechar e falar, você tem 30 segundos para sair, senão o leão come, vai 4.000 pessoas assistir. Eu sei. Isso é verdade. Não, porque daqui a pouco tem um clube lá, não sei o que vai contratar o menino e botar ele para jogar de meia esquerda. Ele já viajou o mundo. Ele foi ver a final de Windbro lá e depois foi ver basquete. Sim, já viajou o mundo. Já ganhou não sei quanto aí. Por isso é que é o detalhe. A internet, quando você citou aí, Reinaldo, que a internet tem uma força muito grande em tudo que está acontecendo, porque inventaram esse tal de influenciador, né? Porque ele tem muitos seguidores, então ele cobra para colocar uma propaganda lá, né? Esse menino aí tem 7 milhões de seguidores, por incrível que pareça, só porque ele bate bem na bola e faz um gol no ângulo, tal. E acabaram compartilhando isso aí em grande quantidade. Que absurdo, né? Mas é o que está acontecendo, viu, Reinaldo?
Olha, eu sou influenciador financeiro. Opa, então Vocês tô precisando de podem você. falar comigo. Você viu o Você programa me- do Ratinho? Ah, Você me empresta. Eu vi do menino chutar a bola lá naquele quadradinho Então, lá. foi o Zenon, Sim. foi o Serginho, foi Ganha- o Vampeta. Foi. O menino estava Mas lá, é- que trabalha há 27 anos, ele fez o gol. ganhou 100 mil, né? Não, ele fez duas. Não, né? Ele fez duas vezes. É? Ele fez duas vezes. Ele tinha feito quando estava montando o estúdio treino. 7. Ele estava montando no treino, aí o Ratinho chamou, ele foi lá e engavetou. Pô, Ganhou 100 mil, né? eu fiquei prestando atenção para ver se não era matéria editada, se não era um vídeo editado. Não, mas foi direto, não foi não. Não vai não, não vai Você não. viu? Eu fiquei Ele ligado ganhou assim, eu falei, 100 deixa eu ver se não foi ganhou matéria 100 mil, só que editada. ele tinha falado, o mais importante não foi fazer o Nuango, foi que ele tinha falado pro amigo dele, se ele fosse chutar no programa, ele dividia. dava metade. Se ele ganhasse, e ele acabou dividindo. Então, exatamente isso. Bom, o Hidalgo está Eu vou observando dar tudo um isso. exemplo. Se o Gilberto Costa tá ali para chutar aquela bola, Ah, que tá lá, isso. né? Ele chutava, levava o cenário, levava o quadradinho lá, levava Nada, ô Rei. Verdade. Eu fui jogar sábado aqui em São Miguel Paulista, bati uma falta, como o Arthur sabe, bati uma falta, a grama chegou antes da bola. Pô. A bola tá pesada hoje. Eu falo que a bola tá leve, a bola tá mais pesada. Ó, uma vez eu bati uma falta aqui, eu tava jogando pelo Botafogo de Ribeirão Preto, eu bati uma falta. Cara. Você, O Divo, goleiro encaixou a sensacional. bola, um das costas dele caiu. Deixa eu Costureira contar uma Rui. historinha pra vocês aqui, Costureira. fazer comparação com esse luva da bola, luva de pedreiro aí. Luva de pedreiro. O luva de pedreiro, ele é um influenciador, porque ele bate na bola, ele domina a bola. Sei. Aí contrata o cara pra jogar num time. Mas, pô, se contrata o cara pra jogar num time lá, o Furo cara nada. não joga nada. Sabe o que fez me lembrar? Eu me lembro uma vez, desculpa, mas eu não posso perder o fio da meada. Eu me lembro uma vez que a Rádio Aparecida estava precisando de um locutor para fazer o jornal dela das 7 horas da manhã. Era o grande jornal falado da Rádio Tupi, né? da Rádio Aparecida. Aparecida. Jornal dos jornais. Aí todo mundo, dá uns 10 lá fazendo o teste, fizeram o teste, apareceu um menininho dentro, um rapazinho, 20 e poucos anos, desse tamanhozinho, para fazer o teste. E o padre está lá fazendo o teste. Aí deram um texto pro menino, e a gravação, o ensaio, Só tô era imaginando. 8 horas da manhã. O menino foi lá e tal, pegou o texto do padre, aí foi lá no estúdio gravar e começou a gravar. O presidente da República dos Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, estará amanhã no Brasil, juntamente com o presidente Getúlio Vargas. O padre ficou encantado com a voz do menino. Não, vem cá, vamos conversar. Chamou o menino e tal, e falou assim, era 8 horas da manhã. Virou pro menino e falou assim, não, vamos conversar aqui e tal. Vamos fazer o seguinte, você vai fazer um novo teste para ser contratado definitivamente. Amanhã às 5 horas da tarde você vem aqui. Ixi. Você vem aqui 5 horas da tarde. O menino A passou volta. a mão na cabeça. Ô, seu padre, acontece o seguinte. Não, 5 horas vem aqui e a gente vai contratar você. Bom, a menina concordou. No outro dia ele foi fazer o teste das 5 horas. Chegou lá, o padre deu outro texto para ele, né? Aí o menino pegou o texto para ler e falou assim. Começou a ler a notícia. O governador do estado de São Paulo Nossa. estará amanhã. Aí o padre virou e falou, peraí, meu. Ô, meu, conversa é essa? Pô, aí o menino assim, não, seu padre, acontece o seguinte, o teste é feito de manhã, e de manhã eu acordo, eu tô com um vozeirão. Um dia vai passando, a minha voz vai afinando. É o caso do luva de pedreiro aí, ó. O luva de pedreiro vai lá e saia, faz gol, bota o menino no campo, vai jogar nada. Exatamente, É o caso do locutor aí, ó. Mas tinha um menino em Belo Horizonte, acho que era Ricardinho o nome dele. Pô, ele ficava o jogo todo petecando a bola, não caía. Petecando, Ele aqui subiu no escada, ombro, Ele subiu uma escada lá do bombeiro, chegou lá em Com a cima, bola. ficou petecando, tirou a camisa, trocou a camisa, desceu. Acho que puseram ele pra jogar lá, ele não sabia. Não foi. Ele foi jogar contra o Vasco da Gama. Tinha um zagueirão no Vasco da Gama, deu uma burdoada no peito dele. Ele nunca mais fez aquilo. É verdade. As coisas vão acontecendo, a gente vai falando aqui no programa. O Hidalgo ficou atento a tudo isso. Vocês viram o Jefinho jogar no sábado? Pronto. Pronto. Eu queria falar disso também. Então vamos falar do Jefinho aí, o Arthur. Vamos falar do Jefinho. Jefinho mandou bem demais. O Rei, quando falou, eu estava pensando nele.
Olha, ele é Nossa Senhora. um atleta rápido, bem jovem, magrinho, com uma velocidade impressionante. Ele lembra um pouco o Bruno Henrique, né? Na velocidade com a bola. É verdade, joga verdade. lado, a finalização muito boa, inteligente para jogar. Ele tem um Opera pouco de na Bruno marcação. Henrique, um pouco de Edmundo. Ele tem um pouco de Bruno Henrique, um pouco de Edmundo. Ele dribla curto. Ele esconde um pouquinho a bola ali. Ele passou por 3 caras que vieram na perna dele. Vieram na perna dele. Velocidade impressionante. E tem um detalhe. Nesse jogo do Botafogo, é bom a gente frisar que o Atlético Paranaense veio muito bem, vinha numa sequência boa, positiva, e o Botafogo numa sequência negativa. O que aconteceu? O Carlos Eduardo, que entrou lá, que é o genro do Bebeto, fez uma partida brilhante. Um meio-campo das antigas. Pegou, tocou, girou, não apareceu para o público. Mas um jogador que participou na parte defensiva, na armação, na virada de jogo, extremamente inteligente para jogar no meio. Gostei muito do Botafogo, fiquei feliz de ver aquele tipo muito bom. Um futebol de qualidade, com velocidade. O melhor jogo do Botafogo. Exatamente, com inteligência no meio-campo, com uma zaga boa, um goleiro a gente sabe que é bom. E a gente vê uma marca como o Botafogo crescendo, que é o que a gente espera do Santos também agora. Não é só correria. A gente que está acostumado com brilhantismo de meio-campo, jogadores de meio-campo, o meio do campo é a ligação, é o tal do terço lá de trás, o terço lá da frente, que você estava falando. A gente tem que pegar esse tal desse terço aí que esses caras inventaram aí, que é o meio do campo. Ali é o segredo de tudo. Hoje a grama acaba na lateral e no meio campo tem grama pra caramba. Antigamente era o contrário. Qualquer campo de pelada, a grama no meio não existia. Por quê? Porque a bola circulava ali. Ali era o grande elan do futebol. Sempre o coração do futebol é o meio. O meio, quem arma bem, quem defende bem, quem passa bem, quem pensa muito rápido. Então agora tudo na velocidade com pouca inteligência. Então, eu tivesse jogando daquela forma. Se eu estivesse jogando hoje, metade dos backs eu ia bater. Bater ou bater? Bater. Pô, você abre para receber os caras nessa bola, pô. Eu vou ficar vendo. Eu tô parecendo que eu tô indo pro campo vendo o avião passar só assim. Ô Giba, quando o Arthur falou jogar pra torcida, não jogar pro povo, na sua época tinha muito cara que jogava pra torcida? Tentava fazer o bonitinho? Hoje eles jogam pra torcida, mas é a bola quando chuta no gol, né? Porra, porque eles conseguem chutar lá. Se fosse aquele tempo de videocassete em cima da televisão, a hora que ele chutasse, ia derrubar meu videocassete toda hora. Porque, porra, só faz assim, né? Por cima. Então, o jogar bonito é gostoso, desde que você seja prático. Sim. E jogar contra o time adversário. Né? Você tem que jogar pro time, né? Os back tem que alimentar o meio de campo e o meio de campo alimentar a frente. E principalmente os laterais. Hoje o lateral pega a bola atrás do zagueiro, ele não pega a bola em diagonal para você dar um passe para frente, que eles falam que é agudo, que eles falam que Hoje o palavreado, eu comprei um dicionário aqui só para eu ver essas palavras e vou anotando, para quando eu olhar a televisão, eu saber o que eles estão falando. Pô, e eu fico mais vendo o dicionário do que na televisão, porque eles falam uma palavra bonita, eu fico procurando por 20 minutos de jogo. É verdade. É fazer mais ou menos o que fez ontem o Scarpa. O que o Scarpa fez aí? Como tá jogando o tal de Scarpa, meu amigo. Pelo amor de Deus, hein? Eu já vou pra você. Mas sabe cara, eu falei, ó, nós estamos falando muito do Veiga, falando e tal. O Scarpa, bicho, o escanteio dele não existe até o meio gol. Ou é gol ou não é. Não é gol, não é. Mas ele bate um escanteio que o cara não precisa nem cabecear. É só escorar. Tum. Só escorar, o cara mete lá dentro. Ele chuta. O que eu mais gosto do futebol hoje, ele está excelente jogando. Ele tomou uma pancada, caiu, ele saiu correndo para buscar a bola, só que ele voltou 4 passos para pegar a fitinha do cabelo dele. Eu lembrei de uma coisa aqui que eu não posso esquecer, pelo amor de Deus. Ontem eu vou dizer uma coisa para você. Eu quase que dei uma porrada no jogador, vou lembrar de quem que é, estragando a minha televisão. Eu não aguento mais ver jogador caindo
reclamando da contusão. Nós temos a facilidade de ver, porque a televisão mostra 3, 4 vezes o cara caindo e às vezes o adversário nem pegou ele. O jogador que caiu foi do Fluminense, foi do Atlético, aí ele olhou para a câmera flagrou ele assim, ó. Ele olhando para a câmera e dando risada assim, ó. E o juiz deu amarelo pro adversário. Não, foi. Ele caiu. Caiu. Comédia. Aí que eu falo que tem que entrar o VAR. Não foi nada. Dá cartão por simulação. Eu vou dizer uma coisa pra você, cara. Ontem foi ridículo. O cara que no chão olhou pra câmera. Se começar a fazer isso, dar amarelo pro cara por não fazer nada, seria sensacional. Você sabe que o Vanderlei Bosqueira fazia? Quando o jogador caía, e não naquele tempo não fazia tudo isso. E não era nada? O que ele fazia? Porque tomou uma porrada, ou ele estava fazendo cera porque estava ganhando. Porque o jogador que toma a mesma pancada, perdendo o jogo, ele levanta. Ganhando, ele fica no chão. O Vanderlei Bosquilha chamava a maca, tirava o cara e dava as costas pro jogador e não deixava ele entrar. Ele ficava 2, 3 minutos lá. Isso. Mas isso é o que querem fazer na regra nova aí, né, Reinaldo? É assim mesmo, tem que ser assim. Vem a regra dos 3 minutos aí, vamos ver se vai prevalecer, né? Mas, gente, o negócio nasce no treinamento, gente. Eu nunca vi ninguém treinar, simular lesão no treino. Só quando ele está a fim de fugir do trabalho. Porque se você não tem treinamento, vamos simular uma falta aqui, tudo bem, você pode simular uma ideia de fazer uma jogada ensaiada e tal. Mas o processo de educação está dentro do treino, gente. Está dentro do treino. E nós temos que trabalhar isso. Agora, aquela história, né? Tem que ter uma maneira de você educar o cara e dizer o seguinte, amigo, cada minuto que você ficar ali fora, o espetáculo para. Às vezes a gente está quase ganhando um jogo, porque você para ali e você perde a chance de acelerar. Às vezes tem um jogador a mais na sua equipe, porque o outro saiu por uma contusão qualquer, é a chance que você tem de acelerar o jogo e você fazer sei lá, criar um pênalti, alguma coisa dessa forma. Então, tem que acelerar o jogo e fica muito cansativo, fica muito chato você ver aquilo ali toda hora. Eu tenho por costume, exageradamente, quando eu vejo um time jogando, eu vou me basear no Flamengo, porque eu vejo mais jogo do Flamengo. Quando o goleiro adversário começa o jogo, o goleiro adversário vai bater no tiro de meta, ele olha para trás, ele olha aquele gesto, abre, enrola e vai, eu falo, esse time não ganha hoje de jeito nenhum. Eu tinha como base isso quando eu ia narrar futebol, começava o jogo, fosse Corinthians e Palmeiras, Flamengo e Vasco, quem fosse, se em 5 minutos tivesse 6, 7 arremessos manual, eu falei, hoje o jogo vai ser uma droga. O jogo hoje vai ser uma droga. Em 5 minutos ainda dá 10 arremessos manual. Falei, o jogo vai ficar ali no meio de campo, pega, toca. Com 3 minutos de jogo, o goleiro vai bater o tiro de meta e já está fazendo cera. Isso aí vai acabar no futebol. É um negócio assim. Com certeza. Bem, deixa eu pegar o destaque final do nosso querido capitão Hidalgo. A gente abriu aqui falando da B2, falamos de futebol, falamos dessa rodada do fim de semana. Para fechar, Hidalgo. Não falamos nada, nós tomamos conta aqui do rádio, aqui não falamos nada. Tá bom. Também... Tá ótimo. As manchetes iniciais falam por si só, que você inclusive não viu, né? Você viu? Falar do Maurício Souza, coitado. O Maurício Souza. Falamos aqui, o Arthur falou. Pela porta da cozinha, só pela janela do quarto. Nossa. Era essa coisa que eu ia entrar na conversa, porque eu lembro muito bem quando o Arthur Bernardes, na saída de um outro técnico, alguém fez o convite, levou o nome dele ao Vasco, e a diretoria lá chegou a dizer, mas o Arthur está por dentro do futebol atual? Foi assim que eu vi a resposta do Arthur. E aí cometem comete uma besteira, porque primeiro o rapaz parece que era um profissional do Flamengo, isso para Vasco da Gama. Time de base do Flamengo. Tá certo. Quando falaram que ele foi funcionário do Flamengo e vai dirigir o Vasco, já entra pela porta dos fundos. Ixi. Outra coisa, quando o cidadão trabalha algum tempo no clube e ele tem a ideia, tem vontade de ser técnico, não fique nesse clube. Isso é um exemplo, já que a gente pode destacar muitos deles. Não comece nesse clube.
Não convence. Vai fazer, ou vai acompanhar clube daqui, dali, vai conhecer a administração de time pequeno, time regular. Ele trabalhou em coisas boas, mas vai conhecer a estrutura de time que tem 3 bolas para treinamento, vai fazer isso. E eu tenho como exemplo, meus amigos, e isso quando eu vi esse jogo último, em que perdeu a equipe do Vasco para o Vila Nova, eu vi a atitude dele fazendo a rodinha com os jogadores, eu vi que ele não estava preparado para isso, porque ele não dá a impressão favorável como técnico, sabe? Às vezes o cara está de uniforme do clube, ele dá uma impressão, tem outros que usam um terno, né, para chamar a atenção dele, outros chamam de outra maneira. Mas é muito novo para pegar uma barca dessa. O cidadão tem que tomar cuidado, que inicia a carreira, como disse agora o Arthur, e agora quero ver arrumar um emprego até naquilo que ele foi, vamos dizer, como preparador. Aí ele capitão, só para... Capitão, olha, você fez uma colocação muito pontual, e eu digo assim, nós estamos liquidando gerações. Às vezes o rapaz tem um potencial absurdo para ser um grande treinador e você queima. Já no início é igual lançar um atleta muito jovem no momento errado. Isso aí o Gibas conhece isso bem, porque trabalha com garotos. Se você acelerar o processo por uma questão de amizade, porque a questão aí foi amizade. Que eu tenho conhecimento, não posso falar que seria antiético da minha parte, mas foi uma questão de amizade. Amizade no futebol, sem você ter competência ou ter experiência, algum alicerce para você poder se jogar dentro de uma camisa pesada como o Vasco, peraí, pô. O Vasco outro dia botou 60 mil no Maracanã, são 50 mil, esperando uma reação de um clube, e tem a moda, ela vem e ela some. A moda do estrangeiro, ela aconteceu, ela devagarinho, ela está começando a acomodar. E os experts no comentário estão começando a atualizar que o Filipão está de volta. Ele nunca saiu. O Mano Menezes está aí. O Dorival Júnior está resgatando. Resgatar o quê, gente? Os caras não perderam nada. Eu acho que as nomenclaturas que estão colocadas no mercado é simplesmente para atrapalhar o cenário, mais nada. Oi, Dalgo. Eu ia chegar nesse ponto aí, Arthur, pelo seguinte... lembra dias atrás que eu falei, sou defensor dos técnicos que estavam fora, brasileiros, e que estão chegando, e numerei, mano, até o Fernando Diniz, que eu com o Fernando, eu não dava colher para ele, que ele trabalhou aqui no Paraná e no Atlético. Era muito tic-tac, que ele é o maior do mundo, tic-tac, tic-tac. O goleiro tinha que sair com o pé para saber jogar, e vai aqui, vai ali. E o centroavante, se eu sou centroavante no time dele, eu brigava com ele todo jogo, a bola não chegava no centroavante, e eu contava isso no jogo. Que técnico é esse que dá pro lateral, o goleiro tal, e o centroavante morto? Peraí, hoje eu sou coerente, hoje eu aplaudo. E ele está fazendo um grande trabalho, porque acabou as frescuras, xingava jogador na beirada do campo, não tinha educação com os jogadores, criou a jogada ofensiva, está arrumando o time do Fluminense, jogando de forma diferente. Defendo sim, defendo. E mais, viu, Arthur? Este Mohamed veio, também não deu certo. Esse técnico Luiz Castro vai porque o dono é amigo dele, não sei se vai dar certo no Botafogo. O Abel está aí, está mostrando trabalho, vamos parabenizá-lo, tem lá seus defeitos, mas vamos parabenizá-lo. Ele é um cara aplicado, é um cara sério, a gente nota isso. Agora, tem outros que estão chegando achando que eles são maiores do mundo no futebol do país pentacampeão, que vive suas dificuldades, mas que vem aqui rotar grosso com conhecimento. Absolutamente, não dá isso. Não dá, eu não aceito. Então o Vasco errou demais em trazer esse rapaz. E lamento, viu, Arthur? Você com todo esse cabedal, não chega alguém, você tem um prestígio junto à imprensa aí, isso, não cabedal. Ter alguém para colocar o Arthur aqui. Vamos colocar o Arthur, que ele vai resolver esses problemas. Você está acompanhando o campeonato, você sabe de todos os jogadores, não é aquele que vem de fora. Como vê o coitadinho do Paulo Souza.
Veio Paulo Souza, que veio de Portugal, veio da Polônia, seleção polonesa, chegou aqui, se perdeu, né? Se perdeu totalmente. Então, tá na hora sim. Agora, tem uma coisa, né? Giba, Reinaldo, Jarbas e Arthur. Esses que saíram e ficaram um tempo fora, Mano, o Felipão não estava bem, né? O Fernando, o próprio Abel, que depois o Abel cansou disso daí, né? Agora o Cuca, que está voltando... Eles voltaram diferente, Arthur. Voltaram diferente. Eu acho que eles voltaram diferente. Oi, Arthur. Eu estou falando o seguinte: você tem que ter uma grife. Você tem que ter uma marca que as pessoas olham assim, eu vou botar essa marca no mercado porque eu sei que ela vai evitar a crítica com relação à minha opção. Existe o medo. Agora, eles não têm medo de arriscar num garoto. E o garoto se queima, eles não têm medo. Mas quando você apresenta um conhecimento, entrevista, vamos fazer uma entrevista, não tem problema nenhum, senta, conversa. Então, eu estou aqui abrindo mesmo para o nosso ouvinte aí, e isso causa um certo constrangimento para mim, eu me sinto mal com isso, e eu agradeço a vocês, que vocês sempre me dão um upgrade no meu dia a dia, para eu poder continuar respirando essa coisa que a gente tanto gosta, entendeu? Mas é difícil, porque você tenta e a cortina é fechada a cada segundo. Então, é meio desgastante, né? É verdade. Tentar e não conseguir. Mas... Bem, nós estamos no finalzinho do programa. Diga, Gê, o destaque final aí. Você aqui no Brasil, estudando, eles perguntam se sabe. O cara vem lá de fora... Ele está por dentro do Brasil de tudo. Isso é grande verdade. Grande verdade. Vamos embora. Um abraço para vocês todos. Obrigado mais uma vez. Boletim da Bola está ficando por aqui, ao vivo, voltando às 9 da manhã. Amanhã com mais noticiários do futebol, enfim, para que você fique bem informado com tudo o que acontece no futebol e com o seu time. Um abraço do tamanho do Brasil. Tchau, gente. Boletim da Bola, aqui no app da Rádio Futebol e às 18 horas na CWB News, a rádio do Capitão Hidalgo. Tchau, gente.